Nelson Asher, meu amigo, poeta e mais uma montanha de predicados e coisas acumuladas durante a vida, né? Títulos e outras coisas mais, e experiências. A gente veio para bater papo e se Nelson quiser se apresentar mais, claro que ele vai apresentar mais, vai contar um pouco da vida dele. Nelson, bem-vindo. Ora, obrigado pelo convite e uma honra, né? E mais do que isso, um prazer. Sobretudo com o meu amigo Aurélio, vamos papear um pouco. A gente não para, né? A gente não consegue parar de papear. É geopolítica Bom, internacional, filosofia, enfim, assuntos não nos faltam, né? É, somos bichos tagarelas, né? não, bastante. A gente tem essa coisa. Claro, mas a gente também. A gente estava conversando antes de começar que o pessoal fica tagarela por umas coisas que não fazem muito sentido, né? Você deu uma comparação muito boa, né? A pessoa tinha entendido numa palestra que o mundo ia acabar, que o Sol ia acabar, sei lá, ia ficar. O planeta ia acabar em 10 milhões de anos, mas aí depois descobriu que era 10 bilhões, aí teve um alívio, né? Que sorte, né? Que coisa fantástica. Não é mais para o nosso tempo, né? E aí nós ficamos discutindo essa questão das reparações históricas, por exemplo, é muito interessante. Eu até estava vendo, né, hoje estava debatendo com meu filho a questão do. Ontem eu gravei com o Ricardo Vélez Rodrigues, que foi o primeiro ministro da Educação do governo Bolsonaro. Ele é um colombiano, que está aqui, um intelectual também. E aí, não, acho que as cotas têm que ficar, tal, aquela coisa toda. Mas aí, como está sendo isso? Bom, primeiro começaram pelo fenótipo, né? A cota começou pelo fenótipo. Dependendo do tom, você tem direito à cota. Aí, não satisfeitos com o fenótipo, agora estão indo para o ético. O ético é de um absurdo brutal, né? Porque, Desculpa, não ouvi. Não satisfeitos com a questão de distinguir, para efeito da cota, pelo fenótipo, agora foi para o étnico. Sim. Agora, veja bem, então você tem o tom da pele, digamos, certo, mas se você se você alisar o cabelo, você está fora. Porque você saiu de um padrão étnico que é considerado desejável. E você pode até ser branco, mas se você fizer umas trancinhas, aí e se você falar todo o discurso que o pessoal está esperando ouvir, lá o comitê racial, né? O júri racial, não, então tá beleza, você tem direito. É óbvio que isso não serve para absolutamente nada. É uma gorda picaretagem, porque você não vai corrigir na frente, na educação, o que você estragou lá atrás. Exatamente. Né? E que você não está consertando. Se você não tem um ensino fundamental de primeira, não adianta depois você ficar fazendo mandracaria, enfiando gente na faculdade por causa disso, por causa daquilo, com cota, né? Porque não é sério. Você é descendente de judeus, você sabe muito bem que essa questão de racismo é ignorância. Isso vale para todos. Não há. Racismo é a mais completa ignorância. Distinguir qualquer pessoa uma da outra pela sua herança genética é absurdo. A cura dos males do racismo é a democracia e é a igualdade de todos perante a lei e acabou. Você fazer leis diferentes, aspas, para pessoas diferentes, não há pessoas diferentes, certo? É essa a primeira coisa. A história não torna as pessoas diferentes. Quer dizer, diferenças do tipo um é cadeirante e outro não é cadeirante, não são essas não são diferenças como tal, certo? Sim, são circunstâncias. Aliás, é engraçado, né? Porque você já admite que não há uma coisa fixa, como homem não é homem e mulher não é mulher, certo? Mas negro é negro e branco é branco, e isso é intercambiável. É a contradição pura, né? Quer dizer, a história o pós-modernismo é uma coisa. A genética não é. O pós-modernismo ele não se sustenta de jeito nenhum. É facílimo atacá-lo. Mas por ser facílimo atacá-lo, né? Então ele fica. Aquilo que é muito fácil de desconstruir, ele tende a permanecer. Né? E aí ele é uma retrotopia.
É uma retrotopia. Ele é atraente. Para mim, o fascínio do pós-modernismo, que ao ser uma retrotopia, ele é extremamente atraente, porque eu tenho uma tese, Nelson, você leu no meu livro, eu acho a tese, foi uma tese que eu construí, que felicidade é alívio. Né? Alívio de uma Ele é tensão. atraente, É, ele é atraente para a classe que, em princípio, é oficialmente encarregada de zelar pelas palavras. Porque o que essa classe diz é: tudo bem, você tem a liberdade de expressão, você fala o que você quiser, mas somos nós que vamos dar o sentido oficial das palavras. Você pode dizer que a mulher tem esse direito, mas nós é que vamos dizer o que é uma mulher. sim. Entende? Tanto faz o que você diga, nós interpretamos. Entende? Por isso é que é essencial você passar o máximo de poder para a casta dos juízes, né? Porque a lei está lá escrita, mas isso não quer dizer nada. É, Quem diz o que aquela lei quer dizer, entende? Tem essa expressão maravilhosa em português, porque em inglês não é o que quer dizer, é o que significa. Mas uma coisa é o que diz, a outra é o que quer dizer, né? E quem tem o verdadeiro poder sobre a linguagem é quem sabe o que quer dizer. Ou seja, quem quer dizer o que quer dizer. sim. E é disso que se trata o pós-modernismo, é disso que se trata você passar cada vez mais poder para a casta jurídica. Enfim, é disso que se trata Não a é por elite nada atual. que o pós-modernismo é a elite atual. A elite atual, principalmente na União Europeia, na academia, na imprensa, na grande mídia, é exatamente o pós-modernista. Né? E a gente falava, né, o judiciário é o único o poder aristocrático. Ele é composto pela aristocracia para a aristocracia com a ideologia da aristocracia. Olha, É, faz uns 20 anos, oposto à eu fui democracia. morar. Eu fui Sim. morar na Europa em 2001. Eu fui para Paris. Realmente era há muito tempo antes eu queria ir para lá, etc. Por várias razões acabei não indo. Aí fui realmente para mim, primeiro por razões históricas, toda a antiguidade que está lá, Idade Média, catedrais, castelos, paisagens, mas também porque aquilo me parecia o lugar ideal. Eu era um imenso fã da social-democracia, terceira via, aquilo me parecia fantástico, né? Onde eu queria estar, né? Ainda mais depois do fim do comunismo na Europa do Leste, a minha Europa centro-oriental, a minha Europa, a integração daquilo, a Europa ocidental e todo o resto. Eu achava aquilo realmente o ideal, né? E aí lá fui eu em 2001 para a França. Embora nos anos 90 eu tivesse viajado muito pela França e pela Europa Ocidental e tivesse visto umas coisas meio estranhas e umas transformações que não me pareciam particularmente atraentes, mas eu não tinha muito entendido o sentido daquilo, né? Mas rapidamente, é engraçado que quando você começa a morar todo dia e morar mesmo no lugar, primeiro você fica deslumbrado, é deslumbrante você morar numa capital que nem Paris, depois de passar a vida em São Paulo, né? Mas depois de alguns meses é que você começa a ver as rachadurazinhas na parede, né? As valetas aqui e ali na rua, que as pessoas não são tão afluentes quanto parecem, né? Nem tão satisfeitas e todo o resto, né? Você começa a notar as falhas, os tremendos, né? Mas depois de algum tempo eu comecei a notar que tudo aquilo era muito menos democrático do que parecia, que a população local, a classe média, etc., tinha muito menos poder e que as elites tinham muito mais. Tanto faz, sei lá, chamar esse pessoal de elite atualmente passa por raciocínio conspiratório, né? E é muito feio ter um raciocínio conspiratório, exceto quando é o raciocínio conspiratório certo. Quer dizer, você pode acreditar que o Trump é um agente russo durante 3 anos e essa idiotice não é um raciocínio conspiratório, né? Sim. Mas você não pode dizer que uma elite tem poder porque isso é conspiratório, né? Então, bom, o pessoal que vai chupar ovo, né, francamente, né, vão pentear macacos, quem fala que não existe isso, né? E aí, realmente, lá por 2001, 2002, que eu comecei a entender o que eu chamei de que a União Europeia, a França, mas também toda a União Europeia, ela vivia num sistema que não era mais democracia, mas sim algo que eu chamei de neodespotismo esclarecido.
Havia uma neo-aristocracia, que era o que nos Estados Unidos hoje chamam de governo permanente, a burocracia, né? E ela manda no lugar do povo, porque consideram o povo, as massas, chucras e burras demais. Você deixa a massa votar, né? Ela vota em quem? Ela vai votar no Boris Johnson e no Brexit, vai votar no Trump, vai votar no Bolsonaro. Elas não sabem, aspas, em quem votar, né? Elas não sabem votar no cara que sabe pôr a gravata direito, no cara que tem, como falavam do Obama, o vinco da calça absolutamente perfeito, no sujeito que sabe todas as concordâncias, né? Embora aqui no Brasil, pelo menos, nem as elites sabem fazer concordância verbal ou nominal, né? Eu digo, a média das nossas elites falam português tão ruim quanto do Bolsonaro e do pessoal do Bolsonaro. É só olhar no Facebook, eles ficam gozando do ex-secretário da Saúde lá, Saúde, desculpa, da Educação, no português que não é geralmente melhor do que o dele, né? Podiam pelo menos usar o corretor, que aliás o corretor em português também não é muito melhor, né? Diga-se de passagem. E mas, seja lá como for, a questão das elites atuais é isso. Realmente é uma coisa orwelliana. A correção política é o controle da linguagem, do sentido da linguagem e a pauta. Né? A gente, enfim, nós não censuramos o que está sendo dito, nós censuramos a pauta do que se pode falar. Não, isso não se pode falar. A gente, por exemplo, não pode falar de teoria conspiratória. Isso é maluquice, isso é coisa de extrema-direita. Você não pode usar o termo elite é de extrema-direita, né? E por aí vai. Então, tem uma série de coisas que você não pode simplesmente falar, que já te dizem, você é um bolsonarista, você é um trumpista, você assiste a Fox News, né? E tudo mais. Então, as coisas vão sendo cercadas, e aí você tem toda uma área do indizível, e quando você está na área do dizível, eles dão o sentido, né? Racismo, né? Não, criticar Israel e dizer que Israel é um país nazista e que o sionismo é um racismo, isso tudo bem, isso não é antissemitismo, né? Quer dizer, antissemitismo não é antissemitismo e falar mal dos judeus não é racismo, né? Agora, tem uma série de outras coisas. Você dizer que Black Lives Matter, o movimento, né, é um movimento revolucionário que não tem nada a ver com melhorar a vida dos negros. Se alguém dissesse isso, eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, hein? Isso é racismo. Imagina, você é simplesmente demitido da faculdade que você dá aula, esse tipo de coisa, né? Aí você é crime de racismo e Você por é aí vai, excluído né? da Então, sociedade completamente. E isso hoje passa, Nelson, pelo. Que aí você diz assim, por exemplo, diretriz das redes sociais. Por que as redes sociais? Eu estava lendo uma matéria sobre isso. As redes sociais não é que os caras são malvadões lá. Ah, olha, eu vou censurar todo mundo aqui. Não é bom pro negócio deles censurar. Aqui mesmo, que a gente está no YouTube aqui, o Google não quer censurar nada para eles, quanto mais tiver coisa melhor. Agora as empresas que patrocinam chegam e dizem, olha, não me põe. Se o cara falar isso que o Nelson falou, que alguém falou, né? Nós não fomos a gente que falou. É, isso vai acabar com a minha empresa. vou ter boicote, né? Essas coisas chegaram nesse ponto. Então, essa elite conseguiu convencer, botar medo nas empresas, botar extorsão, é extorsível, comportamento extorsivo, e dizer, olha, se sua empresa tiver associada a um pensamento desse, alguma coisa que não esteja no nosso catecismo, a sua empresa vai ser destruída. Nós vamos garantir que ela seja destruída. Nós temos a mídia, nós temos a academia, nós temos o judiciário, nós temos tudo a nosso favor. E a questão é que cada vez mais, né, eles já fazem isso preventivamente. Né? A gente não sabe o caso de nenhuma empresa que tenha sido destruída, nenhuma grande empresa foi destruída. Né? Então, pode perfeitamente ser que os empresários dessas grandes empresas, porque quem tem essa ideologia, pelo menos nos Estados Unidos, mas em boa parte dos outros países, é gente muito rica. Né? É só ver, quer dizer, quem é o dono do The Intercept? É o Pierre Omidyar, né? Que é o cara que fundou a eBay, é um bilionário. O cara já era bilionário com 31 anos de idade. O cara é um gênio na área dele, né?
Mas como a maior parte dos bilionários, ele apoia esse tipo de causa, né? Que são causas elitistas, né? O que o cara não gosta é de classe média, é do que o povão gosta e pensa. O povão no Brasil, em boa parte, é evangélico, é conservador, é teísta, não acha uma série de coisas que a elite acha legal, eles não acham legal, embora não sejam hostis, não são selvagens, não são racistas nem nada, mas não acham que a principal ocupação do Estado seja consertar o que aconteceu há 200 anos. Eles têm preocupações mais imediatas e sabem que a verba é limitada. Eles não acham que a coisa mais importante no que diz respeito ao crime é abrir todas as cadeias e dar mais 10 mil chances para serial killer, né? Eles não acham que a coisa mais legal do mundo é você abraçar assassino de criança, né? Eles não acham isso bonitinho e tudo mais, né? Mas esses bilionários, esses caras do eBay, do Silicon Valley, acham tudo isso muito bonitinho, né? Eles acham que você deve abolir a polícia, porque afinal de contas a polícia serve a quem não pode pagar segurança privada, não é isso? Quando você abole a polícia, quem é que tem polícia? Quem pode pagar polícia privada, quem pode pagar segurança para o prédio, quem pode pagar guarda-costas, né? Então é muito legal você abolir a polícia, Não, onde a única abolir a coisa que polícia você é pode recorrer... substituir a polícia. Não existe, Então, não existe a possibilidade, numa sociedade complexa, de não haver um policiamento. Ele vai ser não, olha exercido só, por se alguém. você... Ou é o Estado ou a máfia. Não, olha quem ganha no Brasil se você abolir a polícia. As milícias, não é verdade? As máfias, que a milícia é uma máfia. Não. E, sobretudo, a milícia, porque É. a milícia no Rio de Janeiro é formada de ex-policiais e tudo mais, né? Então, tudo que é policial que tem um meio pezinho no crime vai virar milícia, vai virar uma polícia paralela, né? Ou esse tipo de coisa. Que é basicamente isso, algum tipo. Você vai ter milícias de aluguel, né? Quer dizer, você vai ter uma coisa mais bonitinha, etc., para os ricos, outra meio a meio para a classe média, um pessoal que vai cuidar do seu prédio e também vai fazer entrega de comida e de droga, né? E lá com o povão, eles vão extorquir e cuidar, né? O cuidado daquele, né? Quer dizer, ele tem o poder absoluto, Não, completo, e decide quem está certo, quem está errado. Pronto, acabou. Não tem também, mas conversa. mas também vão cuidar para que uma outra máfia não entre no seu pedaço, né? O bom das máfias é Claro, a livre concorrência, né? Elas concorrem umas com as outras, né? No fim, elas acabam suavizando o negócio para e você tem que evitar. manter os seus. Não, você tem que manter seus servos vivos também, para eles Também continuarem trabalhando para exatamente. você, né? Claro. Aliás, né, no caso do. Porque esse movimento vai chegar, tudo que começa nos Estados Unidos chega aqui, né? Não, e chega Olha, piorado, né? humildemente. Sim, claro, né? E se passar pela China, chega mais piorado ainda, né? Mas, olha, humildemente, eu acho que eu fui das primeiras pessoas que escreveu no Brasil sobre essas coisas, cotas raciais, politicamente correto, etc. Eu lia lá o New York Review of Books, né, acompanhava essas coisas nos Estados Unidos, era assinante, e comecei a escrever sobre isso na primeira metade dos anos 90, na Folha. Todo mundo achava que era louco. Isso é coisa de americano, isso não tem nada a ver conosco. Isso começa lá, vai acabar lá, isso nunca... A gente nunca mais vai ouvir falar disso aqui. Eu dizia, olha, vocês não fazem a menor ideia, né? E realmente, durante décadas, pareceu que não, né? Agora é só ver, pegou no mundo inteiro, né? Naquela época, todo mundo achava que no Brasil só faria sucesso algo que viesse da Europa, sobretudo da França, né? Agora é só ver, né? Até tudo que diz respeito a relações raciais aqui vem dos Estados Unidos, toda a literatura, todos os movimentos, enfim, tudo, né? Uh, uh, tudo que diz respeito a isso. Bom, eu diga. Nelson, aproveitando essa parte dessa elite, coisa e tal, tem uma reação a isso também, né? O que Mike Lyle, por exemplo, está constatando, e se vê na Europa, se vê nos Estados Unidos, se vê aqui. Né?
E na Hungria, que é o seu caso, né, você tem origem húngara, conhece bem a Hungria, voltou lá, né, seus pais são húngaros, é, é, você viu a ascensão do, como é o nome dele, do primeiro-ministro, Viktor Viktor Orbán. 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 Ban. Bom, eu vou falar Orbán mesmo, não tem jeito, você entendeu. O, não consigo pronunciar. Pensa como bambino, né? Bom. Então, o Victor, vamos lá. Ele é uma Pode reação. falar Viktor Orbán, né? Ele é a Tudo bem. reação a tudo que o Soros fez lá, né? Tudo que o Olha, Soros. eu diria que fica mais fácil entender o A Viktor elite Orbán. húngara é Soros, né? E aí ele surge como uma Não, reação a não, isso. não. O Soros saiu da Hungria em 47, né? E o Soros é um cara inteiramente fora da curva. O Soros é um judeu húngaro que estava lá, ele não foi levado para campo de concentração, então dizer que ele é um sobrevivente do Holocausto, no mínimo, né, é exagerar, ele não foi deportado, não teve preso nem nada, né, sobreviveu lá à maneira dele. E eu conheço muito bem a geração dos meus pais lá de Budapeste, né, e ele é a única pessoa que pensa mais ou menos como ele pensa. Todos os judeus, eu conheci dezenas de judeus húngaros da geração dele, pensam de maneira totalmente diferente. Ninguém é simpático a criminosos ou leniência com crime, ninguém é antisionista entre os judeus húngaros daquela geração, uma série de coisas. Mas vamos deixar, o Soros não representa absolutamente ninguém na Hungria, ou ninguém dos húngaros e dos judeus húngaros daquela geração. Mas vamos à questão do Orbán, né? E do governo dele. Na realidade, o caso dele não é um caso Está indo isolado. bem na economia. Você viu? Não, você viu que o Duda, né, o presidente, ou é primeiro-ministro, não O sei, da Duda, o Polônia, Duda foi acabou de ser, não. reeleito. O Duda é presidente, o Orbán Da Polônia, da Polônia. é primeiro-ministro. Agora, o Duda tem uma Primeiro-ministro. característica menos liberal em economia. Sim, sim, mas eu digo, a questão é Sim, que mas o fenômeno é o o mesmo. que É. não, não, ele tem distâncias e discordâncias fortes com a União Europeia, né? É conservador no sentido dos costumes, da política. O pós-modernismo imperante na tecnocracia de Bruxelas, que a gente conhece. E a mesma coisa os eslovacos e os tchecos, né? Ou seja, é o bloco dos países que se libertaram do jugo soviético em 89, né? Então, acho importante observar isso, que enquanto países que nem a França e a Alemanha, né, voltaram, depois da guerra, voltaram a ser países afluentes, bem de vida, inclusive a Itália, né? Pouco depois da guerra, a partir dos anos 50, então você teve já a geração dos boomers, né? Cresceu em países afluentes, e agora nós estamos na hora dos netos dos boomers, quer dizer, os millennials estão no poder, né? E os filhos dos millennials nesses países já estão mandando, já são quem está fazendo política e tudo mais. Quem está no poder e quem dá mais ou menos os principais votos na Hungria, ainda é gente que nasceu e viveu e viu o comunismo. Ainda nasceu em países absolutamente miseráveis e sociedades não de consumo, dirigidas em cidades absolutamente esquálidas, sujas, caindo aos pedaços. Então, nenhum cidadão húngaro com mais de 30 anos, ou com perto de 40 anos de idade, tem qualquer tipo de má consciência em relação aos pobres ou aos países pobres. Não acha que deve nada a ninguém, pelo contrário, acha que o mundo deve a eles. Eles veem que eles nasceram assim e que se eles consertaram alguma coisa, é porque, eles trabalharam, dois, porque eles conseguiram reaver da Europa e dos países e dos países vizinhos e dos países mais ricos coisas que eles eram devidas e foram sonegadas. Os russos não deixaram húngaros, poloneses e outros se beneficiarem, por exemplo, do Plano Marshall, né? Quer dizer, os húngaros e poloneses e tchecos sabem que uma parte substancial
da afluência da Europa Ocidental se deve diretamente ao contribuinte americano. Não só por causa do Plano Marshall, mas porque o guarda-chuva nuclear americano e o exército americano estavam lá para proteger esses países da União Soviética. Ou seja, o contribuinte americano pagava pela proteção desses países, o que liberava verba para você pagar o welfare state desses países. São 3, 4% do orçamento. A briga do Trump com a Alemanha e com a Merkel até hoje é isso. A Merkel não quer pagar pela defesa da Alemanha, como qualquer país paga, como o Japão paga, como a Nova Zelândia paga, como a Coreia paga, como o Brasil paga. Esse dinheiro ela usa para comprar os eleitores, com o hospital, com isso e com aquilo. E quer que o exército, fala mal dos Estados Unidos, mas quer que as tropas americanas fiquem lá, protegendo a Alemanha, certo? Quer dizer, fala mal dos Estados Unidos, mas quando o Trump diz, então eu vou levar as tropas americanas de volta, aí é um escândalo, é uma ofensa à Alemanha, né? Ora, quando os russos disseram que iam tirar as tropas da Hungria, você não viu o húngaro reclamando, né? Agora imagina, assim, 60, 75 anos, as tropas lá, os Estados Unidos pagando 5% ou sei lá o que pela OTAN, e a Alemanha pagando nada, a Holanda pagando nada, a Itália pagando nada ou muito pouco. Quer dizer, o único pessoal que pagou alguma coisa nesse tempo por defesa foram a França e a Inglaterra. E olhe lá, né? Ou seja, os húngaros sabem muito bem que eles não receberam isso, e não receberam isso porque a União Soviética não deixou. Pelo contrário, a União Soviética passou essas décadas pilhando esses países. A miséria deles não foi uma miséria da incompetência deles, foi uma miséria dos aliados e tudo mais terem entregue esses países ou deixado a União Soviética tomar esses países. Então, essas populações não se sentem responsáveis pela miséria alheia e não acham que eles devem alguma coisa ao resto do mundo, como, eventualmente, as populações mimadas da Alemanha, França e outros lugares são condicionadas pelas suas elites a pensarem que elas devem algo a alguém. Bom, sem dúvida os alemães devem, mas os alemães não devem nada diretamente a africanos ou asiáticos. Eles devem aos poloneses, devem aos tchecos, devem aos russos, devem aos húngaros, mas isso eles não reconhecem. E, obviamente, continuam devendo aos judeus. Com certeza. Mas qual a sua impressão, como descendente de húngaros, como um profundo conhecedor da sua terra, que não é a terra natal, você nasceu em São Paulo, mas é uma terra de origem familiar, sobre esse governo atual da Hungria? Olha, a maior parte das coisas de que ele é acusado são acusações padrões que a União Europeia faz a todo mundo, a União Europeia e o pessoal que pensa como a União Europeia faz a todo mundo contra quem eles são, né? Fascista para cá, nazista para lá, antidemocrático, isso, aquilo. Não é o que o povo húngaro pensa. O povo húngaro tem sufragado, tem gostado do desempenho dele. Por exemplo, ele é colocado como um fascista porque ele não quis receber 100 mil muçulmanos que daquele 1,5 milhão, 2 milhões que a Merkel Que veio da Síria. deixou entrar irregularmente, porque pelos regulamentos da União Europeia essa gente devia ser toda documentada, checada, deveria se ver quem é que era autenticamente refugiado, porque refugiados têm direito a entrar, mas migrantes econômicos não têm direito. A Hungria não tem o menor dever de aceitar pessoas que não são refugiados, são apenas migrantes econômicos. 100 mil pessoas é 1% da população, é como se o Brasil estivesse recebendo 2 milhões de pessoas. Agora, olha só, a Hungria tem a única comunidade judaica daquela região toda da Europa ainda sobrevivente, não é uma nova comunidade judaica como a da Alemanha, que são judeus que vieram da Rússia e da União Soviética repovoar, né? Refazer. Não, é a comunidade judaica, é o que sobrou da comunidade judaica húngara de lá, 100 mil húngaros judeus. A Hungria é o único país de toda a região da Europa, provavelmente da Europa Ocidental, onde judeus religiosos podem andar com o kippah, com o solidel na rua sem serem molestados, sem serem agredidos. Em Berlim eles são agredidos, em Paris são agredidos, em Londres são agredidos. Não por direitistas, não por nazistas, mas por muçulmanos. Tem em números totais, em números
relativos, mais judeus são agredidos na Europa Ocidental do que muçulmanos. O maior número de agressões racistas na Europa ainda é de judeus. Certo? Você tem. É aconselhado em lugares que nem Paris, Berlim, que judeus não usem marcas exteriores, como usar o kippah, né? o gorro, o gorrete religioso na rua para não serem agredidos. Na Hungria, em Budapeste, você pode usar sem menor risco de ser agredido. Por quê? Porque praticamente não tem muçulmano. Pois bem, tem 100 mil judeus húngaros. Acho que a Merkel queria que você deixasse entrar 150 mil muçulmanos. Iam todos para Budapeste. Imediatamente você ia ter mais muçulmanos do que judeus. Nós sabemos que uma parte muito grande dos muçulmanos que vêm dos países muçulmanos, que são países abertamente antissemitas, com governos antissemitas e doutrinação antissemitas, eles são antissemitas, certo? Esses muçulmanos iam ter o direito de trazer suas famílias. Você ia ter 500 mil, em breve, de muçulmanos, em boa parte com uma cultura antissemita, contra 100 mil judeus na Hungria. Eles iam ter peso eleitoral. Então, os políticos oportunistas, como sempre, iam estar se dobrando ao antissemitismo, iam estar se calando, como se calam na Alemanha, como se calam na França, como se calam na Inglaterra, sem criticar, porque iam querer o voto dessa gente. E pronto, a última comunidade sobrevivente de judeus das velhas comunidades judaicas ia estar sendo liquidada. Quer dizer, Dona Angela Merkel é aquele tipo de pessoa que vai lá, põe flores nas sepulturas dos judeus mortos, mas faz de tudo para acabar com as comunidades de judeus vivos. Caso em conta, você lembra quando o presidente Trump resolveu mudar, quer dizer, acatou o que o Congresso americano há muito tempo tinha determinado, que a embaixada americana deveria se mudar de Tel Aviv para a capital israelense, que é Jerusalém, e que presidentes como o Clinton, o Bush e o Obama tinham se recusado a fazer, né? Quer dizer, o que o Congresso determina, mas o presidente não faz. O Trump concordou, quer dizer, esse carrasco das leis concordou em fazer o que o Congresso já tinha determinado há tanto tempo. O mundo inteiro disse que aquilo era o fim, ia acabar o mundo, ia ter guerra, todos os países árabes iam se revoltar, os palestinos iam destruir o mundo, os árabes iam rachar, papapá. Bom, ninguém protestou lá no mundo árabe, ninguém mais ou menos deu bola, os palestinos fizeram um protestozinho de nada. Sabe quem foi que protestou? A comunidade europeia tentou protestar contra os Estados Unidos, fazer um protesto oficial da União Europeia contra os Estados Unidos. Imagina, eles que são OTAN, dependem da ajuda militar americana, são aliados que nunca protestaram contra o Irã, quando o Irã fica dizendo que coisas antissemitas, nós vamos destruir Israel, nós vamos destruir os Estados Unidos, fazem terrorismo. Contra isso, eles nunca fazem nenhum protesto oficial assinado por todos os membros, né? Quem estava dirigindo aquele protesto era Alemanha, França e Inglaterra. A Inglaterra da Theresa May, fique bem claro, né? Que tentou de todas as maneiras torpedear o Brexit, embora ela tivesse se comprometido a realizar o Brexit, né? E que também estava fazendo de tudo para, em segredo, fechar o acordo do 5G com a Huawei sem os americanos saberem, né? Essa era a Theresa May. Pois bem, Inglaterra, quer dizer, Reino Unido, França e Alemanha estavam tentando forçar os demais países da União Europeia a reprovar os Estados Unidos. Quer dizer, é um país totalmente autônomo, independente, aliado deles. Esse país ia ser reprovado por fazer algo que é direito de um país independente, de levar a sua embaixada de uma cidade qualquer de um país para a capital desse mesmo país. O que a França, a Inglaterra e a Alemanha têm a ver com isso, certo? Quando não reprovam outros países por coisas muito piores. Quem é que impediu que isso fosse assinado pela União Europeia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria? Ora, quem é que provou que era pró-ocidental e democrático? Eles. E o que aconteceu? Teve guerra, o mundo caiu depois disso? Não, né? Aliás, você lembra quando Trump mandou matar o Soleimani, o chefe lá do Exército Especial das Forças Especiais Iranianas, o Carrasco de Buenos Aires, o que basicamente
ordenou, planejou a Lá explosão em do centro Bagdá, comunitário. é. Não, não, sim, não, não, mas o Carrasco de Buenos Aires, Sim. porque ele foi responsável Um, pelo atentado, pelo general maior iraniano atentado terrorista. ele foi responsável pelo maior atentado terrorista da América Latina que já houve, pelo maior atentado antissemita da América Latina, aliás, das Américas, de toda a história das Américas, que foi o atentado em Buenos Aires, certo? O Mossad ia matá-lo em 2015, ou 2014, 2015. O super maravilhoso Obama não deixou, certo? O Trump o matou. Todos os comentaristas disseram: horror, onde já se viu, contra a legalidade internacional. Bom, tudo bem, não estamos chorando esse cara, mas vai ser uma catástrofe, vai dar guerra. Deu? Alguém lembra? Alguém comentou? Aliás, dos comentaristas que disseram que isso ia dar problema, você viu alguém dizer: opa, eu estava errado? Nunca vai dizer. Ou seja, é um bando de bananas podres, né? É para isso que eles servem, né? Com Quer certeza. dizer, alguém perde tempo lendo essa gente? Aqui em português ou em inglês? Não, a academia perde, né? A academia. Bom, alguém perde tempo lendo a academia? É, esse, Francamente, né? esse é o divórcio da academia. No Brasil é bem típico isso, né? Estava falando com o nosso amigo, né, que você conhece, o Achei Basílio, né? Tá. É, o Achei Basílio contando que o divórcio entre a moralidade da nossa elite intelectual no Brasil e os sentimentos do nosso povo, majoritário, da moral do nosso povo, é uma coisa abissal e abjeta. Poucas elites têm um desprezo tão violento contra o próprio povo. Tem o horror Olha, aos hábitos do povo quanto a aqui, nossa desculpa. elite intelectual. Aqui, desculpa, mas eu tenho que discordar de você, né? Mas eu te entendo. Se você for ouvir os judeus, né, os judeus europeus com quem eu convivi, né, se você perguntar para um judeu húngaro que estava na Europa na época da guerra e do Holocausto, qual era o país mais antissemita, que tem o povo mais antissemita, um judeu húngaro dirá, os húngaros. Você perguntar para um judeu romeno, eram os romenos. Você perguntar para um judeu polonês, sem a menor sombra de dúvida, os poloneses. Você perguntar para uma judia italiana, como eu perguntei, ela vai dizer os italianos, né? Então, eu acho que o seu caso é esse, né? A intelectualidade, a academia mais nojenta é a brasileira. Se você perguntar para o Aurélio americano, ele dirá que são os Sim, americanos. não, Se concordo, perguntar para o concordo que Aurélio francês, é. ele dirá que são os Sim, mas franceses. o Olha, fenômeno existe aqui ou não? Embora ele seja não, universal, ele é eu digo, universal. infelizmente é um fenômeno internacional e é tão ruim em todas as partes quanto, é o que eu acho, né? Não tem como dizer que a nossa academia e a nossa intelectualidade é pior do que a americana, né, se você for ver. É um câncer generalizado. Eu digo, isso não quer dizer que a nossa seja melhor do que você está dizendo. Isso só quer dizer que as outras são piores do que você acha, né? De fato, você tem toda Eu a te dou um razão. exemplo. Não, o Axê também, ele tava colocando isso do ponto de vista da análise do Brasil, ele não estava fazendo Então, comparação. eu A digo, comparação foi nós minha. ainda. Não, sendo justo, a comparação foi minha e imprópria. Eu quis dar só uma Não, só, ênfase. Eu concordo com você. eu só quero dizer Eu que concordo com é pior do você. que. Nos Estados Não, Unidos nos Estados Unidos é gritante isso. O horror que eles têm ao eleitor do Trump, por exemplo, é uma coisa inimaginável, né? Stanford que criou esse negócio. Eu nunca vi uma tamanha demofobia quanto eu tenho visto nos últimos tempos, né? Se o pessoal realmente pudesse simplesmente desintegrar a maior parte do povo, mas nota bem, isso faz parte da esquerda há muito tempo, né? Se você for ver, está lá o Hobsbawm que disse que se para implantar o socialismo você tivesse que matar 100 milhões de pessoas, estaria justificado, lembra? Ele falou isso. Perguntaram para ele, no fim da vida, ele disse que sim, tudo bem, né? No final, a ideia da revolução, do comunismo, é uma ideia milenarista, de que essa humanidade que a gente tem aí não vale a pena. É gente E que caída, cita. é gente podre. É, Nós precisamos do fogo purificador,
onde apenas alguns poucos sobreviverão e vão refundar a humanidade. Não é? Sim, a Arca de Noé tá, é um casal de cada. É o milenarismo com ar de Kant, né? Aquela coisa do imperativo categórico, que os nazistas usaram muito bem na época, né? Os professores nazistas liam Kant, o imperativo categórico. Haja de tal maneira que, se todos agirem da mesma maneira, o resultado será bom. Agora, é só dizer que o resultado bom é acabar com os judeus, é acabar com os eleitores do Trump, é acabar com o evangélico brasileiro. Esse é o resultado bom para a academia global hoje. Eu acho fantástico, né, que o pessoal que te enforcaria se você fizesse uma ressalva, né, aos muçulmanos, né, fala as coisas mais absolutamente horrendas dos evangélicos, né? Se você fizer uma ressalva ao Black Lives Matter, né, vai falar horrores dos evangélicos cuja maioria é negra, né? E provavelmente a maioria dos negros deve, de alguma maneira, ser evangélico ou estar perto dos movimentos evangélicos. Quer dizer, é a religião mais representativa tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o pentecostalismo. Sim, e na África. Exatamente. Na África, ou é muçulmano ou é evangélico. E é uma coisa, católicos. Como eu mostrei no meu livro, você foi lá pelo lançamento do meu livro, o arminianismo é uma coisa sofisticadíssima do ponto de vista filosófico. O negócio tem uma origem filosófica, tem um cabedal, uma coisa que não deve nada para esse pós-modernismo da academia, para essa tradição que começa em Spinoza, né? E Rousseau e tal. Não deve nada. Não vejo. O evangélico o resultado do arminianismo é uma coisa. É um obscurantismo, né? É vendido como um obscurantismo. Mas você sabe, em todo caso, o pessoal. Um dos últimos redutos, né, para defender o Islã é dizer não, mas tem o sentimento de comunidade, eles se ajudam mutuamente, tiram os garotos das drogas, né, ajudam os pobres. Porra, e os evangélicos fazem o quê? Não é? Eles pegam um ou outro pastor aí mais gangsteroso, né, como se não tivesse um ou outro imame igual ou pior, né? Mas, no fundo, isso eu tenho acompanhado. Vem o pessoal do Nordeste, etc., não conhece ninguém, e a comunidade que eles acham é essa. Eu vi gente que chega aqui, católico, tenta se integrar, vai à Igreja Católica. A Igreja Católica aqui, em boa parte, funciona que nem repartição pública. Os padres vão lá, fazem a missa e vão embora, né? Aliás, fazem uma missa absolutamente inaudível, né? Como é o costume, né? Não fazem absolutamente nada. Dentro do catolicismo brasileiro existem movimentos que reproduzem essa questão comunitária, resgatam, né? Essa questão que é histórica do Brasil. Né? Santas Casas foram católicas e tal. É claro que quando começou a opção preferencial pelos pobres, nos anos 60, nos anos 70, essa opção foi a opção preferencial por excluir os pobres de qualquer assistência. Né? E aí os pobres, como diz o Pondé, os pobres fizeram a opção preferencial pelo pentecostalismo, que fizeram muito bem. Né? Eu continuo católico, mas... E é isso, o pessoal vai ao pentecostalismo, lá conhece gente, para de beber, começa a ter outros hábitos, tudo que acham, tudo que o pessoal acha que é legal quando o Hamas faz, né? O pessoal acha um horror quando os evangélicos fazem. Quer dizer, quando os... Bom, óbvio, não é, porque a motivação política não é a mesma, né? Não é anti-americana. E esse pessoal, essa coisa dos islâmicos, eu estava vendo uma matéria há pouco tempo, interessantíssima, sobre a reação na Tunísia, na Argélia, no Magreb, né? Desde o Egito até o Magreb, norte da África, contra o fundamentalismo islâmico. Como a nova geração, em grande parte, está dizendo, não, a gente não quer isso pra gente. A gente não quer. O Egito é o típico caso. Aqui tem lá o ditador, o Sisi, né? Eu não sei se é Sisi. Sisi, o Egito vive sob ditadura desde o tempo de Cleópatra. Né? Não existe democracia lá. Eles não conhecem isso.
Aí veio uma eleição que venceu a Irmandade Islâmica, além de ser corrupto, queria matar todos os coptas, os cristãos de lá, que são 10% da população. Começou a comprar briga com Israel. Houve uma reação. A política é reativa. Quando a gente fala a eleição do Trump é uma eleição Mas você reativa. sabe, né, que o governo lá da Irmandade ou Fraternidade Muçulmana era totalmente apoiada pelo Obama, né? A embaixadora dele Era lá resultado da fez. chamada Primavera Árabe, que era a grande Não, coisinha. mas ela fez de tudo para impedir que nem lembro o nome do presidente lá fosse derrubado, e todo o resto. Tentaram boicotar o Sisi, etc. Né? Acontece que o Obama conseguiu juntar contra ele Israel, Egito, Arábia Saudita, Jordânia, né? Porque por essa coisa absolutamente louca, que ele tentou entregar o poder do Oriente Médio para o Irã. Até hoje eu não entendo qual era a ideia dele, né? Mas é uma ideia absolutamente louca e doentia. Uma ideia na qual a Alemanha, Reino Unido, França embarcaram também, não sei por quê, né? Simplesmente por cobiça, vontade de comprar e vender petróleo, mercadoria e tudo mais. Tanto que a Alemanha, tão boazinha, tão pacífica, continuou tentando de todas as maneiras subverter o Trump quando o Trump cortou esse barato. Né? E você vê que agora está tendo uma guerra no Irã, está explodindo instalações nucleares. Né? Os iranianos dizem é acidente, é acidente. Mas, bom, como eu gosto de dizer, há coincidências que são coincidências demais para serem coincidências. Né? Quando você tem 3 ou 4 instalações nucleares que explodem em 1 ou 2 semanas, né, é muita coincidência, ou não? No Irã. A história do Iêmen, né? O Iêmen também. Quem começou a guerra civil, que está matando todo mundo no Iêmen, que está sendo aquela tragédia humanitária? Ninguém fala, né? Fala Uhum. os rebeldes. A gente gostou, o Ocidente tem essa palavra, né? Linda, né? Desde o Fidel Castro, Che Guevara. Rebeldes. Rebeldes são os novos anjos, são os anjos do nosso tempo. São as almas puras do nosso tempo. Quem são os rebeldes do Iêmen? É gente a serviço do Irã. Todo mundo sabe disso. Aí vai os Estados Unidos lá com drones e tal. Não, como é que você joga bomba de drone? Aí parou de jogar. Agora tá lá os sauditas de malvadões, né? É, mas é isso, os caras já tomaram a capital. E tá lá, tomaram a capital. Tomaram a maior parte do país. Tá todo mundo faminto. Fizeram grande É, coisa? bom, Hã? olha, não, em termos de política internacional, não só, né? O governo Obama foi um desastre. Voltarem os democratas, Deus, não quero nem imaginar, né? Bom, e para me dizer, esses 30 anos, né, nós estamos vivendo a ressaca desses últimos 30 anos. Quer dizer, terminou o comunismo, caiu o muro de Berlim, né? Você tinha toda a possibilidade. Estavam surgindo novas tecnologias, a possibilidade de você gerar riqueza absolutamente inaudita. Em vez disso, fizeram o quê? Né? Mandaram todos os empregos produtivos e fábricas para a China, empobreceram e estagnaram a classe média e os trabalhadores nos países centrais do Ocidente, não é? Na Inglaterra, na Europa. Porque na Europa, a mobilidade social que gera pouca piorou, né? O desemprego é imenso há décadas. Nos Estados Unidos acabou a mobilidade social, basicamente empregos que aumentou só emprego público, criou-se uma casta de bilionários, enquanto que no meio do país você gerou desemprego, se perdeu emprego, quer dizer, empregos produtivos foram embora, a única coisa que cresceu é emprego de encaixotador da Amazon, né? O setor de E o pessoal tecnologia acha, e o setor de tecnologia, a parte não, eu gerencial. digo, Que essa parte a gerencial parte, do setor de tecnologia, ela mas foi que é o formada mínimo em de pessoas. Stanford e reproduz essa ideologia de Stanford. Ela volta Sim, mas é no um mínimo, né? pós-modernismo. Para cada É uma você elite. cria É uma um elite. emprego ou dois para cada 1.000 empregos perdidos, né? E você faz o que com isso? Você desdemocratiza o poder, o país, porque por mais que você seja cidadão americano, se você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não tem poder, você é refém do Estado.
que te dá salário-desemprego e tudo mais. Você acaba votando naquele partido que te dá o salário-desemprego, que te promete isso, que te promete aquilo. Você não tem escolha. Entende? E aí, o mesmo partido que te promete isso enche o país de imigrantes clandestinos que vão diluir seu voto, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, quer dizer, quem tem uma firma, quem é bilionário, etc., ele não precisa da cidadania, porque ele tem a cidadania que o dinheiro dá, né? Mas quem não tem essa, precisa da cidadania dele. Agora, olha só, os africanos, você deixa 10 milhões de africanos entrarem na Europa, certo? Você não resolve o problema da África, que tem 1 bilhão de pessoas com problemas. Você não alivia em nada o problema da África, mas você dilui a cidadania dos europeus. Você torpedeia a democracia na Europa sem melhorar em nada o problema da África e ainda se faz passar por santinho. Entende? Então, onde a coisa está dando certo, você estraga, você não melhora onde está dando errado. Se você quer melhorar a África, você tem que fazer mais democracia, tem que fazer funcionar melhor a Europa. Eu vi um documentário. Se você torpedeia a democracia, a educação, a ciência e tudo mais na Europa, que é quem vai produzir os centros de excelência. Entende? Quando você acaba com uma universidade, né? Porque a função da universidade não é democratizar a sociedade, a função da universidade é ser um centro de excelência. A função de uma escola de medicina é formar os melhores médicos, não é ter diversidade, certo? É formar os melhores médicos que vão criar os melhores tratamentos, as melhores vacinas, os melhores procedimentos, gerenciar os melhores hospitais, independentemente de cor, gênero ou qualquer coisa. Entende? Não é uma questão de privilégio. Sei lá, marciano também tem direito de ser médico da medicina USP. Não é disso que se trata. Aquele centro é para beneficiar todo mundo com os melhores médicos. No momento que você mistura democracia, acessibilidade, isso e aquilo com a medicina, você está acabando com a função principal daquilo na sociedade, que é a excelência que beneficia todo mundo. Você não pode servir a dois ângulos, você não pode servir a diversidade, a democratização, etc., e a excelência que gera benefícios para todo mundo. Isso serve para os países também. Tem determinados países que servem como centros de excelência, de democracia, que beneficia todo mundo. Se você transforma aquilo através do mega acesso, todo mundo tem direito a ter acesso ao país tal que gera a melhor ciência, as melhores coisas. E pronto, não vai mais gerar isso, mas o mundo inteiro tem direito a entrar lá com 100 milhões de habitantes, em vez de 1 milhão de habitantes que produzem vacinas para todas as doenças, entende? Esquece as vacinas, todo mundo tem direito de estar lá. Pronto. O benefício que aquilo gerava para todo mundo não é mais gerado. Você resolve, por meia geração, o problema de 10 milhões de pessoas. Serviu para o quê? Sim, você falou da África, eu vi um documentário há pouco tempo, produzido na Alemanha, um julgamento que se deu em parte em Berlim, em parte lá no Congo. O Congo, o antigo Congo do rei Leopoldo. Que era o Zaire, né? Exato. E que voltou a ser Congo. E aí, o que acontece? Foram lá, fizeram o julgamento para dizer, não, as guerrilhas estão acabando com tudo. E as guerrilhas estão financiando, querem explorar o nosso minério. Claro, eles têm uns minérios lá, o cobalto e tal, os minérios raros, que estão valendo uma fortuna agora por causa dos celulares e tal. Acontece o seguinte, nunca se explorou tão pouco minério no Congo do que agora. Uhum. E o que fez o documentário? Demonizar a exploração do minério. E aí, honestamente, depois eu fui ver o documentário, honestamente, os comerciantes de uma cidade lá disseram, pera, todos os alimentos aqui vêm do Canadá. Por que a gente não pode produzir aqui? Toda a tecnologia vem de fora, por que a gente não pode produzir aqui?
Porque essa mentalidade anti-produção, quer dizer, o que se quer, e aí os alemães foram muito bem nisso, vocês não produzem nada, vocês voltem para a Idade da Pedra, é o pós-modernismo, é a retrotopia, sejam tribais. Olha como a esquerda virou totalmente uma coisa antipovo, né? O que Lenin, a esquerda de Marx a Lenin, até Stalin, prometia no fundo, né? Se você for ver e traduzir em termos atuais, ela prometia que todos nós vamos viver num shopping center, não é? Era materialista. Marx é materialismo, então, Lenin é materialista. Todos nós íamos viver num shopping center com cartão de crédito ilimitado. Sabe, com praça de alimentação livre, franca, com dinheiro para comprar qualquer mercadoria que a gente quisesse. Não tinha nada de anticonsumista deles. Pelo contrário, você ia ter acesso a todos os bens que a burguesia tem, a toda a comida, as melhores carnes, né? Não tinha nada de vegano, vegetariano, de natureba, a energia. Lembra como é o socialismo? É o sovietes mais eletrificação, né? A promessa, praticamente até o fim da União Soviética, é que nós vamos bater em produtividade, o capitalismo e os americanos, vamos produzir mais comida, mais bens, mais carros, não é? Eles produziram carro até o final. Produziam cópias degradadas etc. Mas produziam carros. Todo mundo queria carro. Né? Eu estava lá em 1989, quando a coisa acabou. Você sabe o que tinha nos vidros dos carros dos Skodas, Dacias, Trabantes, né? Onde a gente tinha depois Lula lá, ou tinha antes Anistia, onde tinha as reivindicações políticas nos carros brasileiros, eles tinham as reivindicações políticas deles. Benetton, Levi's, Nike, era o que tinha nas janelas dos carros. É o que eles queriam. Nós queremos consumir, ou melhor, nós queremos consumir mais e melhor. É o que eles queriam. É o que eles querem até hoje. Eles não consumem. Você só vira anticonsumista 2 ou 3 gerações depois de consumir direito, né? Quem passou fome na infância não faz regime. Está aí a minha cachorra adotada, né? A minha cachorra comprada de raça bonitinha, ela come pouco. A adotada, né? Se você deixar, ela come 10 vezes por dia, né? Sim, tá lá, né? A neta dela. Todo mundo que experimenta a escassez não vai defender a escassez. Exatamente. Não como propósito, né? É maluco. O pós-modernismo ele propõe que você fique um minimalista, né? Não, que o minimalismo é uma coisa bonita, até. Se você for pensar assim do minimalismo do ponto de vista cristão. Mas eu digo, mas a utopia comunista era uma utopia consumista, era uma utopia de operário pobre, né? Pelo menos, mesmo que fosse a classe média, né? Era uma classe média que, primeiro, não era tão rica, o mundo não era tão rico, o mundo não era tão colorido, o mundo era em branco e preto, né? E eles se prometiam, sabe, sonho de valsa, laca para todo mundo, né? Ovo maltine, whisky importado, esse tipo de coisa, né? Era isso até os anos 60, né? Agora, o que a esquerda te promete, né? Menos energia, menos de tudo, menos espaço para viver, né? Nada de carne, sabe? Não, a minha tese é a seguinte. A maior das distopias. Nelson. Você não pode mais falar nada, você vai ser vigiado, supervigiado. Não saia de casa. Na realidade, agora ninguém mais está dizendo quando você vai poder sair. De repente, nem quando tiver mais a vacina. Você não vai. Vão aparecer outros vírus. Esse não é o último vírus, entende? Agora, daqui a pouco, a cada 2 meses, vão aparecer o vírus é um agente ideológico agora. Agora, a questão é o seguinte, Nelson, eu vejo da seguinte forma. O homem do leste europeu, e você conhece isso muito bem, do tempo soviético, é um homem com uma dimensão a menos, é uma dimensão podada que é da liberdade. Essa promessa, essa utopia do shopping center, do consumo, de vamos ter produtividade, vamos produzir, era em troca
de abrir mão de qualquer liberdade. Né? Era uma dimensão a menos. O Nelson Rodrigues dizia isso. Conheceu o Nelson Rodrigues, é da época de Nelson Rodrigues. Agora, esse homem do pós-modernismo, ele é um decalque. Ele tem todas as dimensões a menos. Ele não tem dimensão nenhuma. Ele é um decalque, ele é uma folha impressa. Ele não abre mão só da liberdade, ele abre mão da própria existência. Eu acho de uma pobreza. O pensamento pós-modernista é uma coisa tão miserável. Não, ele tem uma única dimensão, que é o prazer de se sentir superior a outros, né? É o prazer de defecar regras. É o prazer de dizer, eu sei qual é a ciência, eu sei o que é certo, eu posso pôr o dedo no nariz do outro, eu posso desprezar o outro. É aquela coisa Mas que isso o dirigente, o dirigido nem isso. Isso é o dirigente. Isso é o professor universitário, é o pregador. Mas é a coisa do bom aluno também, entende? É o bom aluno que pega e diz que você é um mau aluno. Você não ouviu o que o professor disse, né? E aí tem o outro aluno que diz: você é um aluno pior, porque você não ouviu o que o bom aluno disse. Me lembra o Kundera. O Kundera tem. Você deve ter lido Kundera. Exatamente, perfeito. O Kundera lembrava mais de uma pessoa, como tinha os tchecos que eram, né, simples e tal, mas que tinham aquele prazer, né? Agora eu tenho mais poder que esse escritor fez da mãe aqui. Olha, para mais de uma pessoa disse, vocês têm que ler os primeiros livros do Kundera, nós estamos de volta àquilo. A Brincadeira, o livro do riso e do esquecimento. O livro do riso e do esquecimento é fantástico. O livro do riso e do esquecimento Olha, a proibição do riso, a interdição completa do riso no nosso tempo. Você não pode mais fazer nenhuma piada, é zero piada, você é banido da sociedade se fizer qualquer piada sobre qualquer coisa. Me lembra o livro do riso e esquecimento. O único riso permitido pelo politicamente correto, pelo pós-modernismo é o riso de Deus, que ele descrevia como o riso de Deus. O riso porque nos regozijamos porque nos vivemos numa sociedade feliz, superior, como você disse. A cultura aí do cancelamento, você não pode fazer piada, Cássio, né? Isso é contra... Não existe nada contra a cultura mais grave do que isso, né? Eu digo, o Goebbels tinha no ministério, ele fazia piadas para divulgar, quer dizer, a gente sempre esquece, o nazismo não era uma ditadura pros alemães. É por isso que os alemães defenderam a coisa até o fim. Para eles era muito bom aquilo. Era ruim para todo o resto. O nazismo é uma espécie de kantismo bem elaborado, né? Entende? Já o comunismo era uma ditadura sobre os russos. Você for ver, né, quando os russos. E uma super ditadura sobre os ucranianos, né? Uma sobre ditadura. Sobre os lituanos, sobre todo o resto. Quando os russos chegaram, finalmente, nas primeiras terras alemãs, né, lá em Königsberg, que depois virou Kaliningrado, etc., né, eles ficaram horrorizados de ver, em 1944, final, como a coisa ainda era farta, quanta comida eles tinham, chocolate, conhaque, schnapps, tudo, né? Aí eles olharam, porra, esses filhos da mãe têm tudo isso aqui e foram roubar de nós que já éramos miseráveis, né? Aí começaram os massacres e os estupros em massa da parte dos russos, né? A Martha Gellhorn, que tinha sido mulher do Hemingway, e aí ela acompanhou o exército americano no final da Segunda Guerra, e ela participou, acho que, da libertação de Munique, né? De München. Munique foi libertada pelos americanos. Então, ela foi ver os estoques de comida em Munique, né? Os alemães em Munique, no final da guerra, eles tinham mais comida, mais variada do que os ingleses. O inglês só comia chocolate quando o americano dava. Os alemães estavam podres de chocolate em Munique. Eles não passaram fome um minuto durante a guerra, os alemães. É verdade que eles roubavam de todo mundo, mas eles têm o próprio deles. Eles não passaram carência nada. A vida para os alemães até o fim da guerra
tirando o bombardeamento, foi, ou tirando os que estavam lá na frente russa, né? Como diz, como a gente lembra do Guerra Sombria e Água Fresca e do Coronel Klink, né? E o Sargento Ah, Schultz, né? Que estavam sempre fantástico, sob a fantástico. ameaça É, de serem mandados para o Frente Oriental, né? A vida para eles era ótima lá, né? E eu é isso, os adorava. alemães podiam fazer piada, né? Eu Quer adorava o dizer, Guerra sobre Água Fresca, é do nosso tempo, né, Nelson? Nós somos quase da mesma idade. era, Agora é, vamos falar um pouco, aproveitando essa questão do tempo, vamos falar um pouco do Nelson Asher, poeta, né, que essa sua história com a literatura, editor do caderno de cultura da Folha. Conta um pouco dessa história pra gente, né? olha, bom, o que eu posso dizer, né? O meu começo literário, acho que começou com o Eu vou seguinte: mostrar minha até mãe, um livro seu aqui e um livro de tradução seu também. olha, Uh, minha mãe e minha avó, como boas centro-europeias, eram grandes contadoras de história, né? Então, antes de saber ler e escrever, elas contavam histórias antes de eu dormir, né? Agora, curiosamente, meu pai não era um mau contador de histórias, só que as histórias que meu pai contava eram meio diferentes, né? Não era um Chapeuzinho Vermelho, e Lobo Mau, nem nada, né? Era a Loba de Roma, o Cavalo de Troia, os 100 Dias de Napoleão. Meu pai era um admirador de Napoleão, né? E esse tipo de coisa. Aí, quando eu estava começando a aprender a ler, né, eles usaram uma tática muito esperta comigo. Né? Eles me compravam um livro, obviamente ainda eram livros com muita imagem e algumas poucas palavras, das histórias que eles me contavam, né? As histórias da minha mãe e da minha avó. Aí elas começavam a contar a história e, obviamente, era daqueles que sempre queria que repetissem a história e era muito severo, né? Ela tinha que ser repetida exatamente igual, né? Qualquer desvio era severamente reclamado, né? Não era assim que vocês contaram, com toda criança, presumo. Mas começavam a contar a história e aí paravam. Bom, agora a gente vai embora e o resto da história? Não, está aqui no livro, leia, né? Bom, acabei lendo, né? Aí, bom, quando a minha leitura já estava um pouco melhor, meu pai me levou para uma livraria, né? Que era a Livraria Melhoramentos, no Largo do Arocha, a livraria fundada pelo Monteiro Lobato. Ele me levou para a seção de livros infantis e disse: vá ver aí, escolha um livro, né? Simplesmente. Disse para eu escolher. Eu fui lá, comecei a fuçar, abri um livro, abri outro, né? Já mais ou menos conseguia ler. Aí fui lá e abri um livro e no que caiu minha visão? Caiu em cima de uma loba com dois garotos mamando embaixo. E eu disse: é isso, né? É a loba de Roma, Rômulo e Remo, é esse que eu quero. Bom, era a história do mundo para as crianças, do Monteiro Lobato. Meus pais eram húngaros, eles não sabiam quem era o Monteiro Lobato. Mas eu li duas, três vezes esse livro do Monteiro Lobato e aí eu queria mais dele, né? E aí eu li todo o Monteiro Lobato, obviamente. Foi uma descoberta absolutamente fortuita. E graças ao Monteiro, imagina, a gente não falava português em casa, né? O português era o português dos amigos de prédio e outros português da escola. Mas não tinha esse lastro do português. Meu português, mesmo como tal, literário, veio primeiro. Eu via Monteiro Lobato e MPB. O que faltava de casa da família, né? E é uma coisa inteiramente, podia não ter acontecido, né? Daquele jeito, naquele dia, e eu nunca ter sabido do Monteiro Lobato, que eu acho, para mim, é a presença zero, né? E não tenho o que dizer. Bom, aí comecei a ler, e aquela livraria era uma maravilha, né? Porque tinha todas as coleções. A coleção seguinte foi a coleção dos clássicos, mais ou menos condensados, que eram obras célebres. E ali eu li todas as coisas, o Robinson Crusoe, Gulliver, Isso no final dos anos os 60, anos 70, né? Dos anos 1960 para lá. isso começou, sabe, a partir de 63, 64. Eu tinha 5, 6 anos de idade e foi até eu fazer 11, 12, quando eu comecei, quando eu deixei a literatura infantil juvenil. Mas aí no meio tempo eu li, enfim, né, li a versão condensada do que foi meu romance favorito. Depois eu li a versão inteira, né, que era o Conde de Monte Cristo, né, o que era o meu outro romance favorito, esse eu li na época inteiro, que era Ilha Misteriosa, do Júlio Verne, né?
que é o grande romance de os caras se perdem do mundo e da civilização, mas eles levam a civilização inteira na cabeça e a partir do nada, mas só com conhecimento, eles refazem a civilização ocidental inteira, eu digo, a parte técnica, tecnológica, material, né, na ilha. Os soldados lá da União que são carregados por uma tempestade com balão para uma ilha perdida, né? E por aí vai, né? Aí até eu tive um breve interlúdio no qual eu li os livros que tinha lá em casa dos meus pais, que liam os best-sellers, né? Da época, umas coisas meio best-seller meio típico, né? Mas também as obras meio sobre Segunda Guerra, Israel do Leon Uris, né? Romances meio históricos, né? Até que eu comecei a cansar porque eram muito repetitivos, né? E aí aconteceu de sair aquela obra, aquela coleção Os Imortais da Literatura Universal, da Abril. E aí eu peguei e comprei o primeiro volume de um cara que eu nem sabia quem era, o Dostoiévski, e aí li aquilo absolutamente fascinado, né? Outra Saiu... coincidência fantástica, né? Quer dizer, que acaso Não, fantástico. não, 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 e mais fantástico ainda é que quando a coleção chegou ao fim, né? O 50º volume era Borges. Mas naquela época eu estava com preconceito contra a literatura brasileira, ou literatura, porque no ginásio eu tinha sido obrigado a ler um livro, A Pata da Gazela, do José de Alencar, que foi o único livro que eu comecei em toda aquela época que eu não consegui ler até o fim. Em um mês, eu lia um livro num dia, né? Eu Não, frequentemente, quando eu estava de férias em Santos, eu o, comprava um livro. Oi. eu entrevistei esses dias o Antônio Torres, ele disse que ele teve a sorte de pegar o Ceci e Peri, né? Pelo menos era mais Uhum. palatável, né? Porque José de Alencar era muito chapa branca naquele tempo, né? Era uma coisa É, né, muito. mas eu realmente aquilo me deixou horrorizado. Eu pensei, putz, literatura brasileira não dá, né? E aí, quando saiu o último volume, era um tal de Jorge Luiz Borges. Eu pensei que era brasileiro. Não, esse não, né? Esse eu não vou ler. Mas aí, pouco depois, saiu a coleção completa, numa Sim, encadernação mas de luxo, você vai ler vendida. Borges e não só vai ler Borges, como vai ser um admirador de Borges. Então, mas isso em 73, portanto, no começo, saiu a coleção inteira para ser vendida inteira em casa, por encomenda. E um amigo meu, os pais, né, desse amigo meu, compraram. E nós fomos, eu e ele, era uma coisa meio pioneira na época, né? Ele tinha 15 anos, eu tinha 14. Nós fomos acampar em Ilhabela, olha só, né? Que era um lugar ainda hiper remoto na época. Eu levei uns 2 ou 3 livros, ele pegou e levou uns 2 ou 3 livros. Ele pegou da coleção lá, né? E ele pegou os livros de cima, assim, de última hora, entre eles o Borges, né? Bom, eu lia rápido, li meus 2, 3 livros, né? E fiquei sem ter o que ler. Ele estava lendo um ou outro lá do livro, então o livro que ele já tinha lido, não tinha começado a ler, era o Borges. Eu disse, bom, tudo bem, eu leio, né? E aí li o Borges e fiquei assim de queixo caído, né? E fui imediatamente atrás das outras coisas dele. Agora não tinha praticamente nada em português. Aí o primeiro Borges que eu comprei, curiosamente, até porque a verba era curta naquela época, né? E eu estava começando a ler inglês, foi uma antologia da Penguin em inglês, né? Mas logo depois eu comecei a comprar os livros do Borges em espanhol, e aí eu li todo o Borges, né? E aí foi. Mas nessa época, primeiro eu tinha pensado, eu lia romance, sobretudo, né? Eu queria escrever prosa, né? Mas logo eu me toquei que eu não tinha o que escrever, né? Não sabia nada sobre nada, né? Não conhecia nada de interessante sobre o que escrever. Mas eu comecei. Era uma época que o teatro ainda não era um horror no Brasil, né? E eu estava começando a ir a teatro, cinema mesmo, né, o que a gente chamava de cinema de arte, museu, etc. Eu fiquei sabendo que existia uma coisa chamada teatro radiofônico. Aquilo me deixou absolutamente fascinado, né? Tentei escrever alguma coisa, mas também não tinha nada o que escrever, né? Mas naquela mesma livraria que era Melhoramentos do Largo do Aroche, né? Aconteceu o seguinte: esse mesmo amigo, o do Borges, na mesma época, né, depois de a gente ter acampado, que tinha sido na Páscoa, me falou que tinha lido um poema, alguma coisa, e eu mal sabia o que era poesia, né?
de um cara que ele tinha gostado muito, que se chamava, acho que, datilografia, né? Bom, o que a minha família, meus pais tinham uma pequena fábrica. Caiu nossa conexão, infelizmente. O Nelson não está aqui para a gente continuar aqui. Ele caiu da conexão completa aqui. A gente vai esperar que retorne, né, Nelson? Enquanto isso a gente fala, vê se a gente consegue retomar, porque essas conversas elas não são editadas, né? O nosso telespectador sabe, elas são diretas, é como se fosse uma live. Então a gente espera que o Nelson consiga regressar. Se ele não regressar, infelizmente nós vamos ter que parar por aqui. Mas o Nelson se torna, né, então, um poeta dos anos 1980, 1984, 1985, começa a fazer livros de poesia, como a gente já mostrou aqui, se torna um grande tradutor, ele traduz diversos idiomas, né, tradutor de poesias principalmente, mas também outras traduções, se torna editor do Caderno de Cultura da Folha, viaja muito pela Europa. Oi, Alô? Nelson, Oi, voltou, que coisa oi, boa. Que coisa boa que você voltou. Tô te ouvindo, onde é que. tô te ouvindo. Não está aparecendo sua imagem, Onde? mas sua voz tá ok. Aí, Ah, pronto, não caiu? agora tá tudo normal. Tá tudo normal de novo. Pode continuar. Chegou a ouvir sobre o Pessoa, o livro? Não, o pessoal não. O pessoal não. É aí que você. Onde a gente tinha parado? A gente tinha parado. Bom, agora para pegar. Vá pro pessoa, vá. Depois do Borges. Você foi do Borges e aí terminou o Borges e a gente ia ir para alguma outra coisa, mas vai com pessoa. Bom, então, a poesia aconteceu da seguinte maneira: o mesmo amigo meu, né, depois da Páscoa, né, que foi durante a Páscoa que a gente foi acampar, né, que eu descobri o Borges, por causa disso também fortuitamente, ele me falou que tinha lido um poema, eu nem sabia direito o que era um poema, ou poesia, chamado Datilografia, de que ele tinha gostado. Bom, a fábrica da família, a pequena fábrica que a gente tinha, produzia fitas impressoras para máquina de escrever. E máquina e, e máquinas de somar, caixa registradora. Então, datilografia era uma coisa bastante presente na minha vida, etc. E eu disse, como é esse poema? Vamos numa livraria, eu te mostro. E fomos a Melhoramentos, que ainda existia no Largo do Aroche, que ainda era um lugar extremamente simpático e agradável. Aí fomos lá, ele pegou, achou o volume de poesia completa do Fernando Pessoa, abriu, eu li o poema Datilografia. Achei aquilo fantástico e queria comprar o livro, mas o livro lá da Aguilar, Poesia Completa, era capa de vinil verde, era muito caro. Então, eu precisei economizar um mês o dinheiro do ônibus para voltar da escola e o dinheiro do lanche para poder comprar o livro. Então, eu passei um mês voltando a pé do Paraíso até Higienópolis e não comendo nada de lanche, que também não fazia falta. E aí, no final de um mês, comprei o livro e li aquilo avidamente várias vezes e disse: é isso que eu quero escrever, né? Nessa mesma época, isso era 1973, meus avós, eles recebiam anualmente, quer dizer, a mãe da minha mãe e o padrasto, o segundo marido da minha avó, o primeiro, tinha sido morto pelos nazistas no campo, né? Eles recebiam anualmente um almanaque anual da Hungria, né? Com os feriados, coisas, notícias. E 1973 era o ano dos 150 anos do Sesc Centenário do nascimento do poeta nacional húngaro, né? Chamado Sándor Alexandre Petőfi, poeta que participou com 25 anos da Revolução Húngara, ou da insurreição húngara contra os Habsburgos e a Áustria de 1848, e morreu em batalha contra eles em 1849. E, enfim, a capa era um daguerreótipo dele e tudo mais, e lá dentro tinha alguns poemas. Eu falava húngaro, que era uma língua da família, dialeto quase, né? Nunca tinha me ocorrido que o húngaro fosse uma coisa escrita, uma língua literária.
e tudo mais. E vi aquele almanaque, comecei a folhear, eu tinha começado a me interessar por poesia, e vi esses poemas em húngaro. Aí li e vi que eu entendia o húngaro escrito, né? O valor das letras é um pouco diferente, mas é absolutamente constante. Para cada som húngaro só tem uma grafia e para cada grafia só tem um som. Uma vez que você domina isso, não tem, sabe, o C ser K e ser C, né? O S ser S ou ser Z ou ser X quando tem um H depois. Então é uma coisa mais ou menos fixa, né? Você sempre sabe qual é o valor do Não, não, não fonético é da uma. letra. Parece que não é uma língua indo-europeia, né? Não. É uma língua fino-ugriana ou urálica, né? De parentesco na Europa tem o estoniano e o finlandês, e os outros parentes estão todos aí o laponiano, né? E os outros parentes estão ou na União Soviética, lá nas áreas do Volga, ou lá para a Ásia, né? Na Sibéria. São todas línguas menos conhecidas, Mordvino, Nhenye, Tsenye, Vogu, Cheremisso, coisa que só linguista conhece, né? Dessas línguas, o húngaro é o mais destacado. Sim, ainda mais. Quer dizer, o húngaro é falado por uns 15 milhões de pessoas no total, enquanto que o finlandês, que é a segunda, não chega a 5, e o estoniano é 1 milhão e pouco, É, né? E a terceira. tem uma minoria húngara na Romênia, se não me engano, também importante, né? Sim, tem, porque a maior parte da Romênia hoje, que é a Transilvânia, pertencia à Hungria, então uma parte substancial da população da Transilvânia é húngara. A Hungria tinha algo como 360 mil quilômetros quadrados, ou 350 mil quilômetros quadrados, até o fim da Primeira Guerra. Hoje tem 90 mil, né? Então ela perdeu. Não, desculpa, estou falando bobagem. Tinha 270 mil quilômetros quadrados e hoje tem 90. Ela perdeu 2/3 dos territórios para os vizinhos. Perdeu a Transilvânia para a Romênia, perdeu a Voivodina, primeiro para a Iugoslávia, agora pertence à Sérvia, e perdeu a Eslováquia, que era inteiramente dela, né? Além disso, perdeu territórios para a Croácia, de certa maneira, a Croácia inteira era um reino associado, perdeu um pedacinho para a Áustria e perdeu um pedaço para a Ucrânia, né? Que é a Ucrânia subcarpática. E em todas essas regiões ficaram húngaros étnicos e falantes, né? Voltamos ao almanaque que vinha da Hungria. Mas, enfim, no Almanac, topei, como eu estava começando a me interessar por poesia em português, descobri que havia poesia em húngaro, né? Então, aí, meio de imediato, comecei a tentar traduzir aquilo para o português, né? Obviamente, eu não imaginava as complexidades que tivesse tradução, mas sabia que eu tinha que tentar manter a cadência, o ritmo, rimas, né? E tinha um casal de amigos do meu pai, que, aliás, tinha uma história interessantíssima, né? Ele era um intelectual judeu, ela era uma beldade germânica cristã que escondeu ele durante a guerra, né? O pai dela era um juiz social-democrata alemão, o tio era um nazista de primeira hora, que era um alto comandante da SS. Durante o período nazista, o tio escondeu e protegeu o pai dela, e depois o pai escondeu e protegeu o tio. Durante a guerra, ela foi funcionária da embaixada alemã na Hungria, e foi lá que ela o conheceu e durante a perseguição aos judeus, no final, sobretudo no último ano, quando os judeus foram deportados, ele foi escondido por ela na embaixada alemã em Interessantíssima. Budapeste, né? Bom, Lugar agora mais ele insuspeito. totalmente, né? E ele era um intelectual, escrevia em jornais lá para a Hungria, etc. E ele se dava com Rona. E quando soube que eu estava traduzindo, me deu uns conselhos, viu as minhas primeiras traduções e me sugeriu mandar aquilo para o Rona. E ainda em 73, eu tinha 15 anos, né? Eu mandei para o Rona e ele me escreveu uma carta gentil mais dura. Ele provavelmente não sabia que eu tinha 15 anos, né? Também não falei, não, que é muito interessante, você devia traduzir prosa antes, etc. Agora não tinha nem interesse em traduzir prosa, né? Aí não escrevi mais para ele, dei alguns anos e realmente reconheci que as minhas traduções não eram grande coisa. Quando finalmente eu publiquei as primeiras traduções de poesia,
6 anos depois, né, que realmente já estavam bem melhores, eu mandei para ele. Mas aí ele foi ainda mais duro, em vez de ser mais simpático. Né? Por exemplo, ficou implicando com uma rima de quem com bem. Né? Era um dístico no poema que é só deve ler meu verso quem já me conhece e me quer bem. Que essa rima não tem nenhum problema, mesmo hoje. Eu mudei depois, mas não vejo nenhum problema e ele implicou com isso. Aí já achei meio chato. Poxa, uma pena. De novo nós perdemos o Nelson. Que tá muito interessante. Já está com mais de 1 hora e. Estamos com 1 hora e 24, né? Estourando todo o tempo, mas o Nelson mereceria umas 3 horas aqui com a gente. Se não voltar, a gente promete fazer outra com o Nelson. Ah, voltou. Oh, 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 Voltou. onde eu tinha parado? Rony, né? Você falou? Joana aí. Rony. Disse que ele já foi antipático na segunda vez também. Não, Então, na implicou segunda vez. com quem com o bem. Ah, sim, então. Mas, enfim, ele foi antipático, aí não escrevi mais para ele. Aí, alguns 2, 3 anos depois, eu publiquei no Folhetim 3 poemas e um pequeno artigo sobre um poeta judeu que foi morto em 44 pelos húngaros, não pelos alemães, no caso, pelos fascistas húngaros, no batalhão de trabalhos forçados, e que tinha sido amigo dele, né? Sobre quem, inclusive, quando ele soube da morte, ele escreveu na imprensa aqui, chamado Miklos Nicolau Rodnoti. E, inclusive, um dos poemas que eu traduzi é um dos poemas que foi achado 1 ano depois da morte dele, no bolso no caderninho no bolso do cadáver, do cadáver dele que foi, enfim, desenterrado e reenterrado depois, reconhecido e ressepultado. Né? Os últimos, meia dúzia dos últimos poemas dele foram achados assim. Né? Depois foi feita uma edição facsimilar desse caderninho de anotações com os últimos poemas dele. E não mandei isso para o Rona e nem nada, mas com a minha surpresa, pouco depois de receber um telegrama na época, imagina, né? Assim, comovido e comovente dele, agradecendo e rasgando a seda, falando muito bem das traduções e todo o resto. E aí reestabelecemos contato e efetivamente ficamos amigos e fiz orelhas para os livros dele, resenhei e tudo mais, e passou a ser já era, né, uma figura marcante, tudo que eu tinha Você lido tinha o com quê? Uns ele, tudo que 14 aprendi. anos. Você tinha uns 14 anos quando fez as primeiras traduções, é isso? 14, 15 anos? 14 para 15, né? Meio naquela mesma época, tentei escrever os primeiros poemas, né? E, Eu embora acho que só tenha conseguido escrever as primeiras coisas publicáveis lá quando eu tinha uns 19 e 20, né? você que é mais conhecedor do que eu, é raro também alguém na literatura universal escrever uma obra-prima aos 14, 15, né? Acho que É raro. Mas, essa maturidade te fez bem também, né? Não foi só o mau humor dele, né? Você acha que sim, eu acho que você, como em qualquer arte, você essa coisa de você cuidar do ego das pessoas é uma babaquice, né? Você tem que ser duro. Olha, não tem gente melhor para se falar de arte, né? Para você conversar, do que músico. Eu digo músico profissional. Eles são sérios. Quem toca instrumento, quem aprendeu piano, flauta, sabe? Quem estudou canto, quem lê partitura, esse pessoal sabe que arte é coisa dura, que arte não é oba-oba. se errar, está tudo errado, né? Não O tem, músico o cara errou, diz, acabou. olha, não, eu metrifiquei mais ou menos em torno de 8 sílabas. Não tem isso. Sabe, eu toquei mais ou menos um dó, mas pode ser um ré. Não tem, não tem, entende? Não dá para Eu sigo mais ou não dá menos. para executar uma ópera de Tchaikovsky com, Não com dá para não dá improvisações. para não dá para executar Tom Jobim, Katsu, né? Não dá para trocar. Olha, às vezes eu bato essa tecla, mas pode ser adulado, né?
Às vezes as branquinhas, às vezes as pretinhas. Pô, não tem, né? Não, sabe, música é matemática. A poesia também é, não tem. Artes plásticas também, né? O pessoal acha, é engraçado, né, que o pessoal de humanas acha, vai fazer arte porque acha que é fácil. Todos os filhos de amigos que vêm perguntar, eu quero escrever, o que você acha que eu devo cursar? Vai fazer medicina, vai fazer matemática, né? É o que mais pode te ajudar. E se não te ajudar, pelo menos você sai médico, né? Você chegou a fazer medicina, né? Um pouco. Fiz um ano de medicina, mas por engano, porque toda a minha classe ia fazer, né? Mas até lamento ter saído. Saí porque eu fiquei traumatizado logo de cara, né? A coisa estava uma bagunça e os professores logo de cara eram chatos. Assim, a primeira aula, a primeiríssima aula, a professora, em vez de dizer bom dia, bem-vindos, aqui vocês vão fazer isso e aquilo, ela chegou, não disse oi, pôs meia dúzia de equações de permeabilidade de membrana no quadro negro, perguntou quem sabe responder, quem sabe resolver. Aí, Infelizmente, o Nelson está caindo de novo. Estamos chegando um uma hora. mês depois Ah, do vestibular. Eu disse, estão loucos, né? Isso é uma piada. Eu não quero ficar no meio desses loucos, né? Aí deu um bloqueio geral, né? Nelson, tem muita história para você contar ainda. Nós estamos chegando ao recorde dos programas aqui, que é uma hora e meia. Já passamos de uma hora e meia, né? Acho que nenhum programa tinha chegado a uma hora e meia. Que é entre uma hora e meia. E você está nos devendo muito ainda essa história, como é que você vai publicar É os bom. poetas. Não, mas calma, deixa eu fazer uma proposta. Você já tem canal no YouTube, não? Desculpa? Você tem canal no YouTube? Não, não. Não, beleza. Esta é a última conversa gravada que eu estou fazendo, de uma série que já tem mais de 20, com esse equipamento que eu tenho hoje. Né? Uhum. Tá chegando um equipamento, tá vindo aí um equipamento melhor, uma iluminação melhor. Vou começar a usar maquiagem também, que esse negócio de não usar maquiagem você fica com brilho, fica feio. Coisas da arte, né? Você mesmo disse. É bom, eu fiz TV um pouco, etc. Então você sabe como é que funciona. Vaga. Eu vi os seus vídeos, inclusive, são muito bons. Eu queria combinar com você de que depois que chegar esse equipamento, a gente, quando você tiver um tempinho, a gente vai se falando lá, a gente se fala no Facebook, né? A gente fazer outro programa e aí a gente focar na sua carreira, na sua experiência, né? Na literatura, na arte. Eu brinco com o título Com prazer. do Estadão, né? O Estado da Arte, né? Falar um pouco de Estado da Arte. Com prazer, aqui a gente está numa época que tem tanta coisa que a gente tem para falar sobre ela e tem tanta coisa tão pouco tratada, né? Que eu acho que todos nós temos muita coisa presa na garganta, né? Sobre os dias que correm. Não te parece? E vou fazer outra proposta para você. A proposta é que quando eu tiver o equipamento, que isso no começo de agosto está resolvido, final de julho, a gente vai fazer uma conversa especial, a segunda conversa com você, específica sobre a sua história, sua trajetória, literatura, arte, ok? E quando tiver mais perto da eleição americana, que o povo gosta muito de efeméride, né? E aí a gente vai voltar para esses temas políticos, porque eu acho que eles vão estar pipocando, eles vão estar no centro do debate, no centro do palco. O que você acha? Com prazer. Realmente, eu acho que que o centro de gravidade mesmo, de tudo que está acontecendo, seja aqui, seja na China, seja na Europa, está lá em Washington. Né? Aquilo determina todo o resto, sobredetermina. Exato, tem essa centralidade. E você vai me perdoar, né, Nelson, que eu não sou jornalista de formação, aliás, eu nunca fiz faculdade. Eu fui jornalista provisionado, mas por muito pouco tempo também, depois eu fui cuidar da vida, fazer outras coisas. Circunstâncias, né? Então eu posso não ser o melhor entrevistador. Mas que é isso? Uma pessoa como você, eu, na maior parte do tempo, 90% do tempo, como foi hoje, eu deixo você falar. Porque eu sei que você vai falar. Eu posso fazer uma provocação aqui, uma provocação ali, fazer um contraponto e tal, mas sempre deixar você falar. E principalmente quando você falar da sua trajetória literária, que vai ser o nosso nossa próxima conversa. Que história é essa? A gente está aqui para papear. Exato. Eu lembro daquela noite em São Paulo, que eu fui lançar o Evangelho segundo a Filosofia em São Paulo,
convidei quase todos os meus amigos de São Paulo. Você já passou por isso, lançando o livro também. Foram alguns, né? Foram alguns poucos. Foram os meus parentes, né, que moravam em São Paulo, e os amigos especiais, e foi você que foi. E depois a gente saiu para jantar. Né? A gente saiu para jantar. Cara, foi ótimo. E foram horas, né? Temos que repetir, não é? Quando deixarem a gente viajar, né? Não, deixam, até tem. Jaula. Tem, minha esposa viajou esses dias, não estou nem aí. Eu é que não gosto de viajar. Não, eu digo, por enquanto ainda estamos meio encarcerados. Né? Exato, né? Mas enfim, eu também não ligo para isso. Bom, olha, não, ontem, quando foi? Ontem ou anteontem, eu fui, tem uma Duca aqui do lado, né? Onde já finalmente puseram umas mesas do lado de fora, né? Então já dá para tomar café. Você acredita que foi só quando eu tomei o terceiro café que eu assim, eu tenho uma conta, vou e tomo 3 expressos, né? Depois só descafeinado. Quando eu estava tomando o terceiro café, eu disse, tem uma coisa estranha. E eu olhei, era uma xícara de verdade, não era um copo de isopor. Eu disse, estamos voltando ao normal, né? Que maravilha, que maravilha. É uma colher de metal, uma xícara enfim, cerâmica, né? Isso E um copo de água de vidro, né? Mas, sabe, estava tão distraído que... Um dos melhores legados dos nossos ancestrais, né? Da nossa cultura. Imagina ter que passar o resto da vida bebendo café em copo de isopor. Vinho. Depois esses mesmos arautos dos novos da retrotopia falam do plástico, falam do isopor, falam que isso vai degradar o meio ambiente. Né? Tem esse discurso também. É contraditório, né? Você sabe que dos grandes projetos, aliás, aplicado na Europa, é a tal da densificação, né? Você juntar o máximo da população no mínimo espaço, né? Então, por exemplo, juntar toda a população da França em 3 ou 4 megalópolis. E deixar o resto do país mais ou menos vazio para aproveitar transporte urbano. Não, vai voltar as florestas, vai voltar os javalis, né? Essa coisa e esse tipo de coisa. Retrotopia tem alguns apelos que a gente não pode negar. Sim, mas você faz isso, é a garantia de que você vai ter quanto mais epidemias. Quer dizer, a garantia de ter menos epidemias é separar as pessoas, né? Como você vai manter distanciamento social colocando 20, 30 milhões de pessoas? Olha onde, sei lá, 1/3 das mortes, 1/4 das mortes americanas foram em Nova York. Sim, interessante também, Nelson, que acontece, você falou da França, é muito interessante isso, porque o que fizeram os ricos e a classe média alta de Paris? Então, o primeiro sinal da pandemia foi para o interior, foi para as praias, foi para os lugares mais afastados. Vou ficar esperando. Você não despovoou o país, você apenas trocou, né? Os lugares legais ficaram para os ricos, né? Bem, vamos lá então, vamos encerrar por hoje e a gente volta em breve. Hein? Te agradecer muito, Nelson. Para mim é uma honra especial. Eu que agradeço. Você é um monumento da cultura brasileira. Eu lembro que a gente estava com o Geraldo Carneiro lá em Cachoeira, quando eu te conheci pessoalmente a primeira vez em Cachoeira, na Flica, né? Maravilha. Geraldo, quando te viu, ficou numa emoção. Eu sei que você fez muita coisa com o Geraldo também, depois a gente vai falar disso. Aí, o Geraldo é um ícone, né? O Geraldo é uma pessoa extremamente adorável. Ele levou o filho aquela vez também. Você levou a sua namorada. Eu não comentei com o Geraldo, mas pelas costas dele, eu chamo ele de Dorian Gray, né? Ah, sim, você tinha me falado isso. É incrível, o cara não envelhece, né? A gente tem que achar onde ele guarda o retrato, né? É fantástico. Ele é incrível. E aí, depois que o Geraldo abraçou nós, incrível isso. Além, claro, de tudo que você mesmo fez, né, tudo da sua própria lavra e dessa gentileza, desse carinho. É gostoso demais, né? A gente tem os amigos em comum, o Achier, tem o Eduardo Wolff, tem o Jerônimo Teixeira, né? Tem vários amigos em comum. Que até pensam diferente da gente em algumas coisas, mas acho que no essencial eles concordam. O essencial é que essas coisas todas sobrevivam a essa maluquice atual, né? Tem coisas muito mais importantes do que o que está acontecendo, né? Eu digo, existem as coisas de fundo que são as permanentes
E todo esse resto são espumas flutuantes, né? Maravilha. Terminamos então por hoje, tá? Valeu. Depois a gente continua conversando depois que eu encerrar a gravação aqui. Tá? Valeu. Perfeito. Grande abraço. Abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado. Olha, muito obrigado. Grande prazer. Obrigado a você.